Está gravando. Nós estamos, nesse momento, Ah. diretamente entrando em contato com o pastor Guilhermino Ramos Tassi. Pastor Guilhermino Ramos Tassi é de Moçambique, trabalha na província de Nampula, que é o mesmo que um estado aqui no Brasil, província de Nampula, e ele é um pastor que desenvolve um trabalho a nível praticamente quase que nacional. Tem igrejas em Nampula, tem igrejas em Quelimane, que é um outro estado, certo? E agora também está abrindo uma frente em Tete, né? Então, são 13 estados, na verdade, que o pastor Guilhermino está alcançando. Nampula, Quelimane e Tete, não é? E lembrando a vocês que cada estado desse, só para vocês terem entendimento, tem dialetos diferentes e tem tradições diferentes e tem costumes diferentes, porque cada tribo, cada dialeto tem uma visão de tradição, de costume, de linguagem diferente. Então, vocês verem o trabalho que está sendo feito pelo pastor Guilhermino. E eu tive a oportunidade, do ano de 1998, de ter o professor, de ser professor lá no CETRON, Centro de Treinamento de Obreiros Moçambicanos, em Inhaminga, do pastor, que é hoje um superintendente nacional, reverendo Guilhermino Ramos Tassi, que também já foi militar, teve o cargo de tenente-coronel da Polícia Militar aí de Moçambique. Então, vamos conversar um pouco com ele agora e vai falar um pouco do seu trabalho que está sendo desenvolvido aí a nível até, vamos dizer assim, fora do seu próprio estado e alcançando outros estados. Pode falar, professor Guilherme. A paz do Senhor e a todos os irmãos telespectadores. Esta é uma grande oportunidade aqui de ter o meu professor, meu pastor, pastor Danilo, um homem dedicado ao ensino das Escrituras, o qual eu copiei e aprendi dele e tenho copiado o seu incentivo para ensinar as Sagradas Escrituras. Com certeza, como o pastor disse, eu estou aqui na província, sediado aqui na cidade de Nampula e também na província de Nampula. Com certeza nós temos muito trabalho aqui em Nampula, nós temos cerca de 70 congregações e estamos não somente em Nampula, estamos em Cabo Delgado, no norte, que faz a divisa da Tanzânia, estamos na Zambésia, estamos também na Zambésia, estamos em Tete e estamos em Sofala. É um trabalho que está sendo feito. E temos um trabalho novo também, que já começamos, já faz há 3 anos, estamos dizendo novo, porque é no outro país, um país pequeno que é o Malawi. Então, a minha preocupação é ter obreiros que conhecem as Sagradas Escrituras. Porque, como o pastor Danilo disse, nós somos um povo multilingüe, multicultura e multicostumes. Então, para você introduzir a palavra de Deus, você precisa saber o costume daquele povo, a cultura daquele povo, e o povo precisa também ser instruído na própria palavra. Então, esse é um projeto que o pastor Danilo vai dar para nós uma grande abertura, porque muitas das vezes hoje que nós encontramos a fraqueza espiritual das pessoas é não entender o costume, tira aquilo dali, a cultura, tira aquilo dali. Então, pastor Danilo, eu estou muito grato, na verdade, desde quando eu criei em Jesus, depois de eu ser militar, ser desmobilizado e me integrar na sociedade, foi a minha vontade de me entregar a Jesus Cristo. Então, fiz as aulas na turma de 1998. O pastor Danilo foi o nosso grande professor. Eu sei, fomos aprender a hermenêutica, a homilética, Novo Testamento 1, Antigo Testamento 1, 2. Foi a história da igreja. E nós
eu fiquei muito impactado e continuei ainda. E quando eu tive a oportunidade de encontrar o pastor Danilo agora, ele ainda no Brasil, fiquei muito feliz. Tinha recebido até algumas aulas que você tinha dado, o pastor Oswaldo Paulo, ele trouxe para mim, tenho sempre assistido às suas aulas. Então, eu estaria a pedir a todos para que nos ajudem nesse projeto, para levarmos o estudo bíblico para obreiros, o discipulado adequado para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, saibam separar o que é uma cultura, o que é um costume, qual é o costume que fere a palavra, qual é o costume que não fere a palavra, como tem que ser feita a, a, a analogia verdadeira, como é que as pessoas podem vir evangelizar Moçambique. Qual é o Sim. método que você tem que fazer para conseguir evangelizar como nós temos feito? Às vezes, lá no norte de Cabo Delgado, eu trabalhei na altura com a visão cristã, né? E muitos dos meus coordenadores, eles não conseguiam, mas nós já dávamos como evangelizar Cabo Delgado, uma terra onde os muçulmanos são a maioria. Então, nós temos também essa tese, como a gente alcançar? Você se torna primeiro amigo do muçulmano, você começa aos poucos dar os passos de ele conhecer. Quando ele entende que a salvação está em Cristo, quando ele entende que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, sem ele ninguém vai ao céu, mas com muito cuidado, entendendo o seu costume religioso e a sua cultura religiosa e a sua tradição religiosa. Então, com as aulas do pastor Danilo, a gente fica mais aberto e mais entendido nessa palavra. Então, Então como está quero, falando o pastor incentivar o Guilhermino, pastor. É. como está falando o Uhum. pastor Guilhermino, irmãos, eu estou com um grande projeto para vocês aí em Moçambique. Eu Amém. creio que ter voltado a ter essa comunicação, esse contato, esse diálogo com o pastor Guilhermino, está abrindo uma porta para eu retomar a fazer um trabalho que eu fiz, que foi meu trabalho missionário aí em Amém. Moçambique. Hoje, eu não posso estar aí em corpo, Amém. mas nós temos hoje o meio de comunicação. Então, nós Sim, vamos sim. programar, eu com o pastor Guilhermino, nos dias de sábado ou domingo, nós vamos ver qual que seria o dia melhor, que vamos, através Sim, sim. dessa comunicação pelo Google Meet, como estamos fazendo agora, eu e ele. Ele vai passar a aula vai ser, eu vou passar o link para ele, ele vai acessar via computador, não é? Pela Sim, sim. internet, via É isso. computador, e vocês todos aí, obreiros, no momento em que ele reunir, estarão assistindo a essas aulas. Aulas que serão voltadas para uma formação bíblica e também uma Isso. formação missiológica, para vocês poderem trabalhar com maior fundamentação bíblica, teológica, para trabalharem aí em Moçambique, não é? O obreiro tem que ter Amém. um bom manejo, conhecer, dominar a palavra. E eu vou dar essa oportunidade para vocês através dessas aulas. E também, para mim, vai ser uma oportunidade muito grande de eu voltar a ter o contato que eu tive durante praticamente, foi de 96 que nós entramos em Moçambique e saímos em 2001, praticamente, foi ali 5 a 6 anos que eu fiquei aí atuando nesse país. Atuei também, eu comecei atuando em Niassa. De Niassa, fui Amém. para Ianinga. De Ianinga, eu fui para Chimoio. Então, eu tive, vamos supor, em 3 estados, mas conheci também o Malawi, conheci o Zimbábue. Tenho 2 filhos que nasceram na África, um nasceu no Zimbábue e o outro nasceu em Chimoio, em Moçambique. Um nasceu lá em Harare, na capital do Zimbábue, e o outro nasceu ali em Chimoio, em Moçambique. Então, eu tenho esse contato, essa afinidade, esse vínculo muito grande com Moçambique. Até hoje, eu não esqueci o dialeto. O dialeto, no caso, o Amém. dialeto Macena, o dialeto Macena, Macena. o dialeto que eu aprendi ali em Sofala, não é? Amém.
E, claro, me lembro da Chima, me lembro das caças, não é? É, Gazela e é, outras caças que nós caçávamos ali e comia, não é? eu sei, Com sei. aquela pachima. Me É, lembro de todos os momentos que nós tínhamos ali, do bate-bate, que era o cozinheiro, é, não é? Que já é falecido, é, e do Quintão, que é também já verdade, é falecido, e de outros é ali verdade. que nós convivemos. Uhum. Mas eu queria É perguntar para o verdade. pastor Guilhermino É, duas questões mais que eu quero perguntar. Pastor Guilhermino, sim. qual é hoje a maior dificuldade que se encontra em Moçambique com relação à evangelização? O maior desafio que nós temos em Moçambique é a falta de obreiros. É a falta de obreiros discipulados para poder evangelizar. É a falta de escolas de treinar obreiros para o evangelismo. O que existe, o que nós vimos hoje. Hoje nós vimos pessoas. Eu muito mais costumo dizer isso. Temos que tomar muito cuidado quando nós vamos evangelizar. Porque muitas missões, quando vê na África, quando vê em Moçambique, vou falar também da África toda, eles vêm com dinheiro. Eles sustentam um obreiro, mas eles não sabem. Às vezes, o obreiro é contactado via telefone, não sabe se esse obreiro já passou numa escola bíblica, não sabe se é obreiro o quê. Agora, as pessoas são convidadas através de doação de comida, distribuição daquilo, obreiro sustentado, e as pessoas vão na igreja, mas não conhecem Jesus. E a Bíblia disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que falta em Moçambique hoje? Temos uma escola que capacita obreiros que vão para evangelizar. É por isso nós vimos que hoje, muitas igrejas, eles caem, porque não têm sustentáculo da palavra de Deus. Não foram evangelizados com um versículo bíblico. Foram evangelizados com uma doação de comida, foram evangelizados com um metical, então, quando aquilo termina, ele também termina a fé da pessoa, porque ele não tem a palavra que pode sustentar a sua fé. É isso, pastor Danilo. Verdade. Um outro assunto que eu gostaria também de perguntar aqui ao pastor Guilhermino, aproveitando, é como que ele tem sentido hoje, na atualidade, o crescimento que a igreja em Moçambique alcançou depois desses anos que Moçambique está aberto, né, para a evangelização, porque teve um Uhum, período que teve um pouco mais uhum. fechado, e hoje está já até no Sim, sim. aspecto social, está mais aberto para as igrejas, para a evangelização, e o grande problema que existe em Moçambique de Uhum. que lá todo mundo quer ser pastor. E aí, às vezes, a pessoa, para ter um título de pastor, ele coloca na placa da casa dele pastor ou igreja, e coloca lá um nome de igreja, e começa rituais que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu queria que ele explicasse isso. Uhum. Olha, é por isso, pastor Danilo, estive a pedir que abra um projeto para nós, porque eu não tenho como alcançar muitos, mas os poucos que eu consigo alcançá-lo pela minha dinâmica. Porque o que eu vejo, hoje o que está a faltar muito é. Eu me sinto assim, sinto que a igreja muitas vezes está sendo banalizada, porque as pessoas não estão mais voltadas para a palavra de Deus. As pessoas estão voltadas para. Eu não sou contra aquilo que vou falar, mas eu tenho que ter, temos que fazer aquilo quando a gente tem capacidade. Por exemplo, muitas das igrejas que estão hoje têm muito mais de escolinha lá. Escolinha secular que ajuda as pessoas secularmente, mas a própria igreja não tem escola bíblica dominical. As crianças não são preparadas na escola dominical. Não, não há, então, isso penaliza a igreja, isso faz com que as pessoas, eles e colocam uma placa lá, basta simular, alguém aí já disse que eu vou te sustentar por mês por tantos meticais. Então, ele abre na casa dele uma casinha, escreve uma placa, igreja de tal, eu sou apóstolo fulano, eu sou profeta.
Não sei, hoje, então, a igreja há uma certa de paralisação, porque tem pessoas que não têm a palavra de Deus. Eles não converteram-se com a palavra. Hoje, pastor Danilo, se você prestar atenção, vai ver que as pessoas trocaram o emprego com a igreja. As pessoas não querem trabalhar. É muito fácil a pessoa dizer que é pastor, porque ele vai tirar foto, vai mostrar lá, vai dizer: me ajude, que estou cuidando desse povo. Mas se você entrar lá na fase, e perguntar para ele onde que você foi consagrado pastor, o nome de pastor é ridicularizado, porque tem pessoa que se diz que é pastor, que nunca foi separado por nenhuma convenção, só porque ele reúne pessoas e ele diz que para nós vamos ter uma missão que vai nos ajudar, não vamos sofrer, vamos ter aquilo, vamos ter aquilo. Então, as pessoas enchem lá não para ouvir Cristo, mas para esperar. Quando aquela ajuda demora, aquela organização ali religiosa, ela desaparece. Então, essa é a minha grande preocupação, de ter obreiros aprovados. Obreiros que se apresentam primeiramente a Deus, aprovados com a palavra, porque fé só é com a palavra. Então você vai apanhar que esses obreiros, hoje na igreja há uma guerra, todo mundo quer ser pastor, por quê? Porque quando é pastor, quando aparece um missionário que quer ajudar a igreja, ele vai sustentar ele, vai comprar uma moto, compra um carro para ele, e esse obreiro não fica preocupado, não sabe cuidar da igreja porque não conhece o que é a igreja. Ele pensa que a igreja é aquela casa. Ele não sabe que a igreja são as almas. Ele pensa que aquela igreja é dele. Ele muda o nome da igreja quando ele quiser. Basta aparecer alguém que vai pagar mais a ele, ele troca a placa da igreja, porque esse não é obreiro de Deus. É um mercenário que está à procura. Então, quando eu penso isso, sinto dor no meu coração e eu sempre procuro fazer aquilo que eu consigo. E quando o meu professor tem mais algo para nos dar, eu só bato palmas. Então, a minha inquietação é essa. Nós temos obreiros que não sabem o trabalho que eles fazem. Eles trocam o nome da igreja porque apareceu alguém que paga mais. Já saímos daquele ministério. Hoje é fácil de ouvir que hoje, por exemplo, o pastor Danilo, veja muito bem. Hoje ninguém está a alcançar até os confins da terra, porque as pessoas que estão nas igrejas são as mesmas pessoas que aceitaram Jesus em 1970, em 1980. Eles trocam de denominação. E cada louco de pastor de cada igreja que não entende o que é crescimento da igreja, ele pensa que a igreja dele está a crescer. Ninguém está a alcançar os não alcançados. São igrejas que mudam de nome. Eram da tal, entraram na tal. Sai dali, vai entrar ali. E os não alcançados, quem vai vos pregar? E quem irá pregar para ele? Devem ser obreiros capacitados, que vão ser ensinados a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai impulsionar com aquele conhecimento para levar a palavra de Deus para os não alcançados. Hoje, não, quem está sendo alcançado? Mesmo os missionários que saem lá entram nessa cultura. Chega um missionário agora, vai fundar, diz que fundou um trabalho, porque esse diz que fundou o trabalho, mas era pastoreado com um pastor, abandonou aquele pastor porque não lhe dá nada, e veio aquele, e ele limpa todas as igrejas onde ele estava para aquele ministério. Então, para aquele que é tido ministério, para mim, né? Aquele que é tido ministério, as pessoas saem, vão para ali, e essas igrejas ficam vazias. Elas ficam vazias e os que ficam lá são aqueles remanescentes, os poucos que podem encontrar o caminho estreito. Então, pastor Danilo, é isso. Hoje não há crescimento, a igreja não está a crescer. Por isso, eu acho, na minha ótica, que Jesus vai demorar de voltar, porque a gente não estamos a alcançar ninguém, porque não há estudo. Não é aplicado o estudo da palavra, por isso eu me tento de construir uma escola de obreiros para treiná-los a levar a palavra de Deus, a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com o evangelho, mas sim foram alcançados com meios materiais, e esses meios materiais criam inimizade. As igrejas ficam como partido. Alguém diz que para aquela igreja não presta, vou naquela igreja, mas quando chega lá, o hino que você cantava lá é o mesmo.
O versículo que você lia lá é o mesmo. A única coisa que é diferente é você dizer que aquele não presta. Isso que não é de Deus. Então, essa é a minha inquietação, esse é o meu sentimento, de termos obreiros ensinados a palavra de Deus. Então, pastor Danilo, você é a mão de Deus para Moçambique. E nós estamos prontos. Vamos mobilizar e vamos fazer. Vamos ver que Moçambique vai se transformar, não só Moçambique e o mundo. Porque se esse modelo de obreiros nós termos, vamos ter igrejas sólidas. Hoje não tem igrejas sólidas. Hoje apanha uma igreja, está bem, mas amanhã apanha vazia. Muitas igrejas não crescem, são igrejas migratórias, enchem de pessoas que saem de outro distrito para outro, vem ali. Tem congregações que não formam, que não têm obreiros. Só tem o pastor, mas um auxiliar. Como não tem a aplicação da palavra de Deus? Primeiro fazer como aqueles livros que nós já aprendemos lá o grupo de o GAL, grupo de aperfeiçoamento de liderança, grupo de aperfeiçoamento de obreiros. Primeiro fazer isso para tentar. Não. Tem igrejas que saem ano, entraram, não batiza ninguém, porque ninguém está a levar as pessoas ao candidato ao batismo. É o próprio povo que está na igreja que disse, pastor, será que nós não podemos ser batizados? Entramos na igreja há muito tempo. O próprio pastor da igreja, ele não sabe que já edificou pessoas que precisam ser batizadas. Então é isso, pastor. Essa é a minha Amém. inquietação. Por isso, eu sempre choro pelo discipulado adequado para as igrejas, para nós sermos uma igreja relevante e missional, que funcione, Amém. que leve. Essa é a minha luta. É por isso no nosso ministério nós crescemos bastante, porque temos obreiros que conhecem o que é evangelizar. E Amém. isso aprendi consigo, pastor. Amém. Lembra E eu naqueles tempos que nos agora, levavam para em Aminga, encerrar, passávamos tempo. e agora, Aham. para encerrar esse momento aqui, eu quero falar para Aham. vocês, então, que nós já vamos Sim. alinhar para ver se nós começamos ainda essa Aham. semana ou semana que vem já. Podemos começar Aham. essa semana que vem, sem ser essa Sim. semana agora, a outra, no outro final de semana, já iniciarmos, marcando aí, pode ser no domingo, domingo acho que é melhor para mim do que no sábado, domingo. Domingo tem culto, em Moçambique, domingo os cultos são das 10 horas até meio-dia, 1 hora, não é? Acaba Aham. ali, Aham. quando podemos nos reunir, então, quando aqui for 2 horas da tarde, 3 horas da tarde em Moçambique, que aqui vai ser 8 horas da noite, e aí podemos fazer esse momento. Não é? Isso, eu vou organizar, eu Vamos eu organizar, já ou ser no comecei falando sábado, com ou ser no domingo, o dia que você achar melhor, o sábado ou mas domingo, mas nós marcamos. mas eu gostaria que fosse no sábado. No sábado, vamos marcar para o sábado, então, vai ser no sábado. No sábado. Pode ser No 2 horas da sábado, tarde, 2 horas da tarde 3 horas da tarde de de sábado, Moçambique. gera que em Moçambique, que aqui vai ser, no caso, 8, 9 horas da noite, que é 5 horas Isso. de diferença. Eu vou encerrar aqui cantando para o Guilhermino ver que ainda não esqueci, certo? Molungo Esse. tiola tiola. Hã? Mulungu Esse, Tiola. esse dialeto é Quelimane, hein? É de Quelimane, Quelimane, né? Nampula, Esse Lomé. dialeto é como é que como é que é? O dialeto, É, como que é? na Zambésia é o Lomé e aqui em Nampula é Macua. Um pouco parecido aí, um pouco similar. E Macua e assim, Lomé. Mulungu, no caso, é Deus. Tiola seria o quê? É Molungo o mesmo. tiola, tiola, molungo tiola, Deu. tiola, molungo tiola, tiola, tiola fambempo, molungo tiola, tiola, molungo tiola, tiola, molungo tiola, tiola, tiola fambempo. Tiola Eu não esqueci, ó. Amém. Deus é o mesmo. Hoje e para sempre. Eu não esqueci, ora. Isso, e Macena, É, Machera, Tachera Perambuíne. é, é. Agora é período da tarde, então
Em Macina seria Timaulo, né? Período da tarde. Jamaúze. Timauze. Ok, então. Que bom. Muito bem. Muito obrigado, pastor Guilhermino. Acerte tudo aí com os alunos, com os obreiros, e vamos entrar em contato Sim, e começar esse projeto. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos prontos. Queremos levar Amém. a palavra para os não alcançados. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, obrigado.